Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast UTI Informa em Ação, para formar e pôr em ação fisioterapeutas de excelência nas nossas UTIs. Eu sou o Sancler Bernardes, fisioterapeuta intensivista, e você pode me encontrar lá no Instagram, no @SanclerBernardes. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio, para mais uma conversa. Eu sou a Débora, fisioterapeuta intensivista. Você pode me encontrar no @movimenta_UTI. E juntos, toda semana, você pode nos encontrar aqui em alguma discussão para a formação dos profissionais em UTI, aqui no nosso podcast, que você pode acompanhar no YouTube, na sua plataforma de áudio favorita. O importante é acompanhar, vir discutir com a gente. A gente também tá lá na nossa campanha de apoiadores do podcast, no Apoie-se. Se você gosta do nosso trabalho, né, dá uma olhada lá, né, pensa na possibilidade aí de nos ajudar, de nos apoiar, com uma quantia muito pequena, que na verdade você que escolhe, né, Sancler? Você pode escolher o quanto você quer ajudar o nosso trabalho. Então, desde uma quantia pequena, você já pode começar a ajudar. E a gente envia todo mês um material, que são os materiais de base, de suporte, que vai desde artigos científicos até materiais de leitura, outros podcasts, TEDs que a gente assiste para formar esse conteúdo, né? Então tem muita gente que pergunta, mas é um valor muito alto. Na verdade, a gente oferece esse conteúdo específico para os nossos apoiadores pelo preço que a plataforma, né, aceita a partir de um valor, mas que é um valor baixo e que vocês, né, que estão nos acompanhando podem nos ajudar. Então, fica aí a sugestão de ir até lá no Apoia-se e ajudar aqui o nosso trabalho, né? E além disso, a gente está lá, né, no Instagram do TI Informa em Ação, a gente tem o curso de prescrição clínica, né? Já outras coisas vindo por aí, então acompanhem com a gente. E aí, falando nisso, pegando Pois esse é, gancho, né, falando Sancler? nisto, falando sobre esse material maravilhoso que a gente manda todo mês para os nossos apoiadores, falando sobre leitura, material de apoio para nos atualizarmos. Fala aí, Débora, qual é o nosso episódio hoje? Hoje a gente vai discutir um pouco, gente, a nossa atualização, né? Como você se atualiza, como eu me atualizo, o que é se atualizar, né, Sancler? Então, assim, vamos falar um pouco sobre isso, né? A gente vai discutir bastante nesse episódio é, vários pontos, né, desse tema, então é uma coisa bem prática aí para a gente repensar, para dar ideias, para dar sugestões, né, para abrir caminhos, e também para a gente Compartilhar, né, parar experiências, né, de como é que a gente faz para buscar nossa atualização. isso, experiências e ideias, e até para a gente parar de reclamar, porque às vezes a gente está buscando coisa no lugar errado e por isso que está dando errado, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E aí, falando então sobre isso também, né, Sancler, eu acho que uma coisa que, puxando esse tema, que foi recente, né, e a gente acabou não trazendo aqui pro podcast, então a gente vai falar um pouquinho agora no começo, foi o lançamento, né, das orientações práticas aí de ventilação mecânica da AMIB, né, que saiu em setembro, se eu não estou enganado. Foi A mais ou gente menos um mês optou atrás, por né? a gente optou por não fazer um episódio, né, inteiro sobre isso, porque, enfim, é um documento, né, dá para ir lá e ler. E como sempre, a gente optou, na verdade, por trazer esse assunto um pouco fora da caixa, né? Então ele vai entrar aqui no nosso como um exemplo aqui para a gente começar esse bate-papo sobre a atualização, né? E aí, o que você Perfeito. achou do material? Olha, eu vou começar falando uma coisa que eu falei lá no Instagram, sabe, Débora? Quando a gente recebeu o José Alencar aqui para falar sobre saúde baseada em evidência, e a gente perguntou para ele algo sobre as diretrizes, sobre esses documentos que a gente chama de documentos pré-analisados, né? Que uma entidade ou um grupo de especialistas faz um documento, não é uma publicação científica isolada. E ele falou um negócio muito interessante. Eu peguei aquilo, eu fiquei com aquilo na cabeça desde quando a gente gravou com ele há mais de um ano atrás. Quando tem uma diretriz, e no caso agora mudou o nome, eu já vou falar o que eu achei e vou falar que o nome acho que valeu a pena a mudança. Quando você tem uma diretriz, o profissional tem que saber ler a diretriz. E eu acho que esse é um dos assuntos que a gente vai discutir aqui hoje. Mas o especialista, ele tem que saber, ele tem que ter o direito e a obrigação de criticar a diretriz dentro do que couber. Então, assim, eu não sei, eu acho que muita gente depositou esperanças de mudanças, de coisas novas e etc., dentro dessa diretriz, dentro dessa orientação prática.
E não era para a gente esperar isso. Ela é um documento que direciona profissionais. Então, o que eu achei que o nome Orientações Práticas, ele reflete o documento. Juntou-se vários especialistas, pessoas renomadas, pessoas conhecidas na área, e essas pessoas acabaram por compilar informações da ciência e escrever um documento que orienta profissionais do que fazer lá na ponta. Mas é óbvio que dentro do processo metodológico não é uma diretriz, por isso que eu acho que valeu muito a pena a mudança do nome. Quando você pega uma diretriz da Explica um ATS, pouco melhor, Sancler, isso. Acho que para quem esse, talvez não tenha esse conhecimento, né? perfeito. Quando a gente fala de uma diretriz, os famosos guidelines, né, a gente está falando que um grupo elenca perguntas para a prática que precisam ser respondidas. Outras pessoas, outros grupos vão atrás da evidência científica por meio de revisões sistemáticas para aquela pergunta muito específica, rodam meta-análise, analisam risco de viés, analisam, falando no linguajar mais para a ponta, a qualidade da evidência científica e trazem isso para um grupo chamado de grupo de painelistas, que votam se recomendam ou não determinada técnica, intervenção, procedimento, medicamento e etc. Então, para se chegar a uma conclusão que tal coisa tem que ser escrita numa diretriz, a gente tem um grupo imparcial que faz análise do resultado da ciência e um outro grupo imparcial que faz a votação, levando em consideração não só o resultado de um ou outro trabalho, mas levando em consideração, assim, qual é a qualidade metodológica, qual é o risco de ter viés, de terem erros desses resultados. E aí sim se escrevem as recomendações, ou a gente tem muito no Brasil, que é o PCDT, Protocolos Clínicos e Diretrizes de Tratamento. A gente está em elaboração, né, no CIFIR, a gente apresentou os resultados preliminares de uma diretriz que está em vias de sair aí, Débora, né, estamos juntos aí também nesse processo. Então, é um documento elaborado com uma outra metodologia, uma diretriz. E aí ela também não consegue responder o que as orientações de VM traz. A orientação de VM, ela tem, sei lá, quantos capítulos? 40 capítulos, eu não sei nem quantos são. Mas, então, assim, as orientações práticas de VM é um excelente documento, eu gostei muito do linguajar do documento, orientando profissionais lá na prática o que eles poderiam fazer, baseado no olhar de especialistas, baseado no que eles procuraram dentro da literatura. Mas não é dessa forma específica que uma diretriz faz. Então, eu acho que é um documento muito legal, mas quem vai ler precisa entender isso. Olha, são especialistas que foram em fontes confiáveis, são pessoas confiáveis e que compilaram e escreveram o que se julgou mais evidente, mais interessante para aquilo ali, de acordo com risco de viés, metodologia, etc. E eu sugiro voltar no episódio de saúde baseada em evidência para fazer. Mas eu acho que é um documento, Débora, que quem está lá na ponta, que talvez não tenha essa prática de ver a ciência, de se aprofundar dentro de artigos científicos, da ciência mais aprofundada e de acompanhar isso, eu acho que é um documento que essas pessoas precisam consumir, assim, muito. Elas precisam pegar isso. E quem tem o hábito de buscar nas melhores evidências científicas e tal, tem que ler esse documento para poder confrontar com a ciência e talvez fazer alguns ajustes no que o documento recomenda. Sabe? Essa foi a minha opinião. O que você achou aí quando você viu o documento? Não, sabe que falando disso, me remete muito à época do Covid, né, por exemplo, né, onde você tinha as pessoas ali, né, que às Exato. vezes não tinham a profundidade do conhecimento, mas que estavam ali, né, enfim, e precisavam daquela informação, né, mas eu acho importante. Parece meio, né, por que que a gente tá falando disso? Mas acho que é importante dar o nome aos bois, né? Então, o que é uma diretriz? Isso não menospreza o trabalho de ninguém, né? Como você disse, mas isso te dá uma noção, né? E é sobre isso que a gente também quer falar hoje, de como que eu vou absorver aquilo. Então, assim, eu brinquei no começo, né, da gente reclamar, mas assim, a gente viu algumas reclamações, né? Ouviu e sempre vai ter, né, gente? É porque é fácil reclamar depois Ainda que o mais negócio, hoje em o dia. trabalho inteiro foi feito, né? Mas às vezes a gente ouvia coisas que a gente falava, poxa, talvez essa pessoa não entenda muito bem a diferença de uma diretriz para uma recomendação, talvez essa pessoa não está entendendo bem qual é o objetivo, né, dessa Isso. recomendação. Então, é importante a gente entender o processo, é importante a gente entender para que
né, cada coisa serve, porque senão a gente sai reclamando, a gente sai fazendo errado, né? Eu, particularmente, vou dar o exemplo aqui, né, da parte que mais me interessa. Se a gente for lá no capítulo, né, de mobilização precoce, na ventilação mecânica e IVNI, né? Se a gente parar para olhar, por exemplo, quando eles falam assim sobre a indicação, né? Aí eles falam para os pacientes que têm suporte ventilatório, ou aqueles internados, pelo menos 72 horas. Aí eles falam assim: os pacientes devem apresentar estabilidade hemodinâmica e PA sistólica maior que 90 e menor que 170. E respiratória, saturação de O2 maior que 90, com fração inspirada de oxigênio menor que 60. Se a gente parar para olhar isso, a gente vai falar, peraí, né? Não é bem por aí, a gente já sabe, né? Os últimos artigos todos que a gente vai lendo sobre segurança, enfim, sempre tá lá, olha, não vamos usar valores arbitrários dentro da UTI, né? Porque, por exemplo, sei lá, né? Então, se eu for atender o meu paciente, eu vou chegar, eu tenho um paciente que tá com, sei lá, com vasoespasmo, numa janela de vasoespasmo, e a equipe optou por colocar droga vasoativa e manter numa sistólica de 180 a 190. Aí eu vou pegar esse documento, né, e eu vou olhar e falar assim, tá maior que 170, então eu não posso começar a Eu não reabilitar posso esse fazer. paciente. Né? E não é bem por aí. Então, de novo, eu não tô aqui criticando o documento, né? Mas é esse olhar, né? E tem algumas outras questões aqui, né? Falar 30 minutos, né? Enfim, e que a gente hoje discute-se muito mais uma questão mais individualizada, né, Sancler? Mas o que eu acho disso? Eu acho que aí a gente também já pode entrar numa outra coisa que eu gosto muito, que é meio chatice, mas que de novo, né? O que significa cada coisa. Para mim, essa orientação ficou muito interessante mesmo, né? Na hora eu já mandei para os alunos, né? Com várias, olha essa parte, a gente discutiu isso. Mas o fato é que ela é assim um compilado de informações, né? Exato. E aí Perfeito. é nessa hora que eu acho que a gente também tem que ir um pouco mais a fundo, e aqui, né, onde a gente quer sair um pouco da caixa, e ao invés da gente ficar julgando se tá boa, se tá ruim, né, a gente quer pensar sobre isso, né, de um jeito fora da caixa, o que é informação, né? E aí a gente pode olhar assim, né, eu fui buscar um pouco, né, sobre o que é informação, né, e aí ele fala que a informação, né, de uma forma muito generalizada, assim, é um conhecimento comunicado, né? Então, assim, informação é você falar alguma coisa para Pegar uma alguém, coisa, né? você entender essa coisa de alguma maneira e transferir para outra pessoa, né? Exatamente, né? E aí, quando eu falo de informação, é diferente de eu falar, por exemplo, de conhecimento, né? E é diferente de eu falar de formação, né? E aí, onde está a diferença, Débora? A diferença está nisso. Se eu me limito, né? Ou se eu só fico com a informação, eu vou falar, bom, esse paciente eu não vou atender, então, porque tá 180 de sistólica. Se eu tenho essa informação, olha, né, ali tá escrito, mas eu tenho a formação, por exemplo, em prescrição clínica, né, num raciocínio clínico bom, eu vou olhar e vou falar assim, realmente ali tá mais ou menos, né, o que a maioria dos A pacientes estão maioria no dos pacientes meio, vão se encaixar, né? Mas não quer dizer todos. exatamente, mas com o meu conhecimento, né, da patologia, do que é um vasoespasmo, do porquê que a pressão tá mais alta, né, por que eles mantiveram isso, eu consigo falar, não, peraí, então essa informação, agora, ela não cabe para mim, ou eu vou usá-la de uma outra maneira, né, e isso não tem nada a ver com manipular a informação, mas tem a ver com transformar a informação num conhecimento, né, Sancler? Então, eu acho que é isso que a gente precisa se atentar, e a gente vem tentando cada vez mais trazer aqui também, né? Por isso que a gente começa nossos episódios com para formar e pôr em ação. A gente, quando Exato. criou o podcast, a ideia era trazer formação e não informação, né? Tanto que a maioria dos nossos episódios, a gente não chega aqui né, e dá uma aulinha sobre as coisas, né? Isso é uma Não é puramente informação. técnico, né? Exatamente.
Aí tem uma coisa que eu acho interessante, primeira coisa, quando eu peguei a orientação, eu fui olhar esse processo metodológico, e aí eles dividem de uma maneira assim, que para cada coisa eles vão ou sugerir ou considerar. E aí eu gosto quando eles colocam considerar, eles vão considerar, eu vou ler aqui, pode-se considerar o emprego ou não de uma determinada intervenção ou monitorização baseado em ensaios randomizados ou meta-análises com alto risco ou risco indeterminado de viés, em estudos observacionais do tipo coorte ou caso controle, ou ainda na opinião dos relatores e editores. Então vejam que aonde a ciência talvez não tenha muita clareza, eles colocaram considerações assim, considere fazer isso porque eu, especialista na prática clínica, fazemos um estudo de coorte, trouxe essa informação. Se a gente for ao pé da letra da prática baseada em evidência, a gente não deve executar determinada técnica puramente por este tipo de consideração científica. Mas para orientação prática, é o que você falou, é você pegar essa informação e usar de outras informações que você tem e o conhecimento que você elabora a partir disso para que você tome melhores decisões na prática clínica, né? Então, eu acho que é um documento muito bom, mas eu acho que é interessante, parece com o episódio anterior que a gente falou sobre o básico, sabe, Débora? Talvez seja um documento que sirva como uma base, mas não uma base 100% completa e sólida, mas como algo norteador. Mas eu ainda acredito que os especialistas, quem realmente se dedica, que está ali dentro, que tem uma pós, que tem uma residência, que tem um título, principalmente, essas pessoas precisam ser mais aprofundadas para executar e ter esse tipo de raciocínio que você falou, que é um raciocínio mais aberto, um raciocínio que envolve a clínica, pautado em boas evidências científicas. Você sabe que um material que eu fui ler sobre isso, ele fala bem assim, que a informação ela pode ser mais ou menos útil dependendo da teoria para a qual ela espera que dê suporte, né? Então, é bem isso, né? Talvez para um paciente geral, essa informação vai dar um bom suporte. Para um paciente específico, essa informação não vai dar um bom suporte, né? E aí ele até continua falando assim, né, que a partir do momento, né, que você prepara uma pessoa, né, prepara um aluno, prepara o fisioterapeuta para selecionar as informações, né, para conseguir ter um raciocínio em cima disso, né, fazer uma pesquisa maior, organizar, né, o seu próprio raciocínio. Aí você começa a falar dessa pessoa usar essas informações com autonomia, né, nesse processo. E Excelente. aí você está falando de informação, formação e conhecimento, né? Então acho que é essa a ideia, assim, né? Talvez essa coisa das orientações ela vem com a ideia de, poxa, né, não é uma coisa talvez, né, do meu dia a dia, talvez não é uma coisa que eu consigo estudar muito, né? Eu não tenho, entre aspas, mas, né, uma total autonomia sobre aquele assunto, então eu vou usar daquela informação para fazer alguma coisa que eu preciso fazer ali na beira do leito, né? Então, aí ele até fala assim, que a partir do momento que você sai desse processo só de informação e começa a trilhar essa formação e gerar um conhecimento, né? Ele fala que o conhecimento é entendido como a capacidade de, diante de uma informação, você desenvolver uma competência reflexiva, né? E aí relacionando múltiplos aspectos em função de alguma coisa, né? E aí com a possibilidade de estabelecer conexões, tomadas de decisão, enfim, na sua vida cotidiana. Então, de novo, eu acho que é isso. Fantástico. As orientações eram para isso, para trazer informações. Mas espera-se, né, que as pessoas que estão ali, principalmente há mais tempo, né, espera-se que os alunos que a gente está formando que eles consigam fazer esse processo todo, né? De pegar essa informação, de ser reflexivo, de colocar dentro da tomada de decisão com os outros aspectos, né? Muito bom, muito bom. E mostra essa diferença, né, da informação e do conhecimento, e o quanto é importante que você tenha muita informação e que você saiba buscar informação de qualidade para que o seu conhecimento seja melhor.
Porque se você tiver um monte de informação ruim, se você buscar em locais de fonte ruim, tiver acesso à informação ruim, o seu conhecimento vai ser um reflexo disso também. O seu pensamento crítico vai ser pautado em cima disso. Muito legal isso. Eu gosto de falar isso muito para os alunos, para os residentes, para todo mundo. Seja crítico com o que eu lhe falo, com o que um documento traz, com o que o artigo traz, com o que você ouve numa aula. Seja crítico, porque o ser que é crítico, ele consegue construir melhor os seus argumentos por cima disso. Sendo crítico, não de sendo chato, tá? É sendo crítico do ponto de vista de falar, tá, o que disso aqui é real, o que é aplicável, o que não é, o que merece uma observação ou não merece. Agora, deixa eu te perguntar, então, uma coisa, Débora. Como é que você faz para se atualizar, para se manter atualizada? Eu acredito que essa é uma pergunta que você deve receber dos seus alunos que passam aí no estágio com você deve receber nas palestras que você dá, tipo, poxa, como é que você faz para adquirir essas informações, aonde você busca para gerar o seu conhecimento? Eu acho que aqui a gente abre uma discussão grande, né, Sancler? Porque eu acho que depende o tipo, né, ou sobre o que eu quero saber, né? Então, assim, e aí também já é um outro ponto, né? Eu acho que eu dou pesos diferentes para as coisas diferentes, né? Então, assim, por exemplo, às vezes eu quero ler alguma coisa sobre, sei lá, vou dar um exemplo só para como me comunicar melhor, né? Porque, sei lá, eu vi que eu não tô conseguindo me comunicar com aquela pessoa direito na UTI. Aí eu falo, não, peraí, eu vou dar uma lida para ver se tem alguma estratégia, né? Esse tópico específico, eu não vou lá no PubMed, né? A não ser que, sei lá, se eu fosse dar uma aula, talvez eu iria, mas assim, pro meu dia a dia ali, por um Mais assunto prático, né? O que negócio é um mais assunto prático ali. mais prático e não sei se vai dar para entender a minha comparação, mas um assunto meio satélite, sabe? Do que eu tô fazendo, entendeu? Não é assim, né, Não é propriamente o algo que vai central. tomar muita parte do seu tempo e da sua necessidade e demanda de trabalho, né? Exatamente. Aí eu jogo no Google maneiras de, por exemplo, né? Ou vou procurar o Instagram de alguém que fale sobre comunicação, vejo se tem alguma aula, alguma live ali, né? E aí, o que eu acho que é importante? Porque, assim, eu não tenho um refinamento tão grande, sabe? Aí eu vou assistir uma aula, né? Mas eu sei que essa aula é uma aula perdida ali, né? Não é uma aula dentro. Descontextualizada, né? Exato, dentro de um curso, né, com uma linha de raciocínio e tudo mais, porque não é a demanda daquela, né, daquilo para mim naquele momento. Agora, por exemplo, se eu vou escolher se eu vou fazer um treinamento muscular, respiratório que o meu paciente está na ventilação ou não, aí já não dá para pensar em, peraí, deixa eu pegar o Instagram de fulano e ver uma Ver duas aula postagens. descontextualizada, uma postagem, né? Às vezes isso pode ser um ponto de partida para me gerar uma curiosidade, né? Então, por exemplo, eu tô lá olhando o Instagram, eu vejo o seu Instagram e tem lá uma postagem sobre treinamento muscular inspiratório em ventilação mecânica. Aí você até coloca lá, né? E tudo bem, use Power Brief, faça tantas vezes e tal. Mas eu não vou pegar aquilo e colocar E direto na minha aplicar no dia a dia. prática, né? Aquilo vai só para mim falar, nossa, que assunto interessante, né? Nossa, acho que eu nunca fiz isso, mas talvez caberia para os meus pacientes. Deixa eu ir. Então, assim, ele vai ser Aí você a vai se abertura da aprofundar porta, mais né? na informação, né? Exatamente. E aí eu vou pensar se eu vou, por exemplo, no PubMed procurar vários artigos, se eu vou procurar alguém que é muito referência, que tem um curso formativo, né, e não Que você conheça informativo. e que você conheça o histórico, a experiência, né? Que Exatamente. sabe que aquela pessoa usa de fontes confiáveis. Então, assim, né, acho que, não sei se está dando para entender, mas você vai indo entre informação e formação, entre, né, o aprofundamento ou não daquela informação, né, o quanto aquilo está girando ali, ou vai ter um comprometimento direto no seu atendimento para o seu paciente, o quanto aquilo é baseado em evidência, né, lógico que tudo que a gente faz é baseado em evidência, mas o que eu quero dizer é, assim, às vezes essa coisa do putz, eu preciso me comunicar melhor, né? Então, isso não necessariamente eu preciso procurar as evidências científicas, né? Eu posso dar uma olhada em como, né, o gestual impacta e ler um artigo de alguém, enfim. Então, acho que é isso, é você tentar entender
e volta lá para o começo do podcast, né? O que que você quer, né? O que que você precisa, qual é o nível de profundidade daquilo, porque senão você vai acabar procurando no lugar errado, né? Perfeito, perfeito. Eu tenho um fluxo muito semelhante também. Eu acho que sempre que surge alguma coisa que é de uma demanda muito, eu não vou falar específico, mas de uma demanda muito importante para a minha atuação profissional, eu tento procurar ver se eu conheço algumas pessoas que façam aquilo, que usem aquilo, que dominem aquele assunto, para ver que direcionamento essas pessoas têm dado hoje, e eu faço isso muito na rede social, mas sempre que é um assunto técnico, você deu o exemplo do TMI, eletroestimulação, carga para exercício, técnica de tipo de teste de respiração espontânea, quando eu tenho uma coisa mais específica assim, da minha prática, eu vou direto para uma base de pesquisas. E você citou aí, eu vou direto para o PubMed. E no PubMed eu faço pesquisas e eu começo assim, se for uma intervenção, existe uma revisão sistemática a respeito do assunto? Porque se existir uma revisão sistemática, eu poupo o meu tempo, inclusive, de leitura. Ao invés de eu ter que ler 10 trabalhos, cada um me dando uma opinião diferente para tirar uma conclusão, a revisão sistemática ela faz isso para mim. Se não existe uma revisão sistemática, aí é óbvio que eu tento ver tipos de estudos que respondam à minha pergunta, se for característica observacional, etc. Então, eu vou fazendo meio que essa triagem, saindo do que é mais importante para o que é menos importante, e achei muito legal quando você colocou, por exemplo, essa questão da comunicação. Eu tenho usado muito YouTube e podcasts, o Spotify. Eu tenho usado muito, muito, muito para estas questões que não necessariamente são técnicas e que eu quero começar a entrar no universo. Então, eu quero começar a entrar no universo, sei lá, você falou de comunicação ou de liderança, de gestão, eu quero começar a entrar nesse universo. Aí eu começo a procurar canais específicos que falem sobre isso e eu gosto de variar, sabe, Débora? Isso é uma coisa que eu tenho feito muito. Eu escuto uma pessoa e depois eu procuro uma outra pessoa, porque as opiniões diferentes talvez vão fazer, já que eu não conheço, já que eu não tenho esse filtro, elas vão fazer, eita, essa pessoa fala A, essa fala B. Alguém aí não está falando uma coisa muito interessante para mim. Aí eu vou cada vez mais me aprofundando. Então, eu acho que quando é muito técnico, eu vou direto na fonte principal, PubMed, revisão sistemática, Cochrane, e vou descendo. E o contrário, quando não é algo tão específico, técnico, eu faço o caminho contrário, eu vou em pessoas e eu vou tentando refinar isso para chegar no que é mais específico. Agora, E você deixa tem... eu. Diga, diga. Não. É só porque eu ia comentar essa coisa, né? Eu acho que a gente tem um público grande e variado, né? Então a gente entende que talvez tenha gente que não tem, né? Não tem, a gente falou isso com o Zé, né? De Alencar. Não tem o hábito de ler artigos, né? A gente tá falando muito aqui do PubMed, porque é a nossa realidade. Mas talvez você tá escutando e falando assim, Débora, não, sabe? Aí eu acho que Preciso dentro de algo mais disso, prático, né, para o dia a é, dia. eu acho que dentro disso, Sancler, ainda se a escolha for essa, né, porque é o que dá, enfim, eu acho que ainda dá pra, sabe, dar uma lapidada aí na escolha, né, no sentido assim de, então, é, tem uma pessoa que fala sobre isso na internet, né, quem é essa pessoa, né, é, e assim, a gente não tá aqui pra falar, né, é, quem é que vale, né, a informação, quem é que não vale. Mas assim, tomar cuidado, porque hoje eu vejo assim que às vezes a pessoa ela tem 1 ano de experiência, ela tem 6 meses, né? Eu falo isso para os alunos, às vezes Ele os está alunos fazendo estão falando tutoria, mentoria. de alguma coisa, eu falo, gente, calma, né? Calma, não, não é melhor ganhar um pouco de experiência, né? Eu tô falando só para aluno, né? Então é isso, de novo, assim, é procurar entender como que essa informação chegou também naquela pessoa, né? Porque, gente, vira um negócio meio. Eu falei outro dia pro meu filho, que ele falou, me falaram que não sei o quê. Eu falei, quem te falou? O fulano. E quem falou pro fulano? O outro fulano. Eu falei, filho, já tem fulano demais no meio do Já virou caminho, você fofoca. entendeu? Então, assim, aquela pessoa que tá ali passando aquela informação, de novo, ela tá reproduzindo uma informação, né? Ela é capaz de formar uma opinião, uma informação pela expertise dela. Não, tudo bem você ouvir aquela pessoa, mas assim, toma cuidado, né, Sancler? Porque às vezes eu vejo assim, pessoal chegando ali na beira do leito e fazendo um negócio que eu falo, gente, você tirou isso da onde? Eu vi no, sei lá, no Instagram de fulano. Aí você fala,
Tá bom, e assim, você já veio e trouxe isso para dentro do leito do seu paciente, Você olha não que checou perigo essa que é, informação, né? né? Você não estudou a fundo. Exato, discute com outras pessoas, pergunta o que outras pessoas acham, né? Você trouxe muito bem. Se outra pessoa fala, olha, não tenho certeza se é bem assim, peraí, né? Dá um passo atrás, Alguma não precisa coisa levar como tem. a verdade absoluta, né? Então, de novo, a gente sabe que talvez não seja a realidade de muita gente ficar indo no PubMed, né? Mas aqui a ideia do episódio é só chamar a atenção para, tudo bem, se você vai consumir o conteúdo só do Instagram. Mas isso é uma informação e muitas vezes ela não vai ser suficiente para te dar um respaldo bom, seguro para atender o seu paciente. Então, ou você busca um jeito de fazer essa informação virar uma formação, um conhecimento, ou às vezes é melhor não aplicar, dependendo do que for, né? Exato. Então, é só assim, a ideia é só chamar a atenção de a importância da gente reconhecer, sabe? De tipo assim, eu tô fazendo isso, mas eu vim em tal lugar, né? Então, só para tomar cuidado, né? E Eu tenho uma aí, prática em relação a isso, Débora. Eu sempre pode. gosto, assim, vi uma pessoa, vi uma postagem, etc. Para começar, a gente já está um tempo na internet, a gente sabe também como é que é o meio da internet e das redes sociais, e é lógico que existe uma roupagem. Hoje, qualquer um fecha contrato com empresa de marketing e você tem uma roupagem. E a roupagem, ela chama atenção. O que eu gosto de fazer é checar fontes. Então, assim, quando uma pessoa está falando, essa pessoa não tem fontes, já me chama a atenção. Tipo, a pessoa está falando e não tem fonte nenhuma. De onde ela tirou essas ideias? Aí só se eu conhecer essa pessoa muito a fundo para dizer que essa pessoa é confiável quando ela fala. Então, eu gosto de checar fontes. E checar não é tipo, deixa eu ver se ela está falando verdade. Às vezes a pessoa fala, olha, tal coisa é boa. Aí eu falo, deixa eu ver lá se realmente é boa, porque a gente está falando de internet, é um post, são 30 segundos, é uma foto. Como é que você transfere conhecimento sobre determinado assunto? Como fazer treinamento muscular em 5 passos. Então, quer dizer que você estuda anos e anos de treinamento muscular para em 5 slides, você, né, 5 imagens, você fechar esse conhecimento? É impossível que isso aconteça. Então, checar fontes é algo muito importante. Mesmo que você fale, essa pessoa ela é famosa, ou essa pessoa é conhecida, checar as fontes é algo muito importante. E aí, eu falo com os alunos assim, não pega informação só do Google Acadêmico. O Google Acadêmico não é uma base de pesquisa como o PubMed, mas é óbvio que ele é uma fonte, né? Como você disse, talvez a pessoa não tenha o hábito de pesquisar no PubMed, não domina o idioma, nem as ferramentas de tradução que a gente tem hoje. A gente tem vias como o Google Acadêmico, como um pouco de material da internet, que servem também para abrir os seus horizontes, para que você possa escolher no que você precisa se aprofundar mais. Mas você sabe que aí, por exemplo, né, aí a gente entra em outras maneiras de se atualizar, né? Então, por exemplo, ó, quando a gente fala em congresso, congresso é uma ótima oportunidade, por quê? Porque você tá vendo ali a aula da pessoa, né? Os seus 15, 30 minutos. Aí você consegue olhar e falar assim, bom, peraí, aquilo que estava sendo falado no Instagram, por exemplo, poxa, parece que né, essa pessoa não conseguiu falar isso, né, aqui na aula. Então, peraí, será que né? E aí você vai conseguindo fazer também esse filtro, né, Sancler? E você tá ali dentro de um congresso, você tem uma apresentação, aí tem alguém que faz uma pergunta, né? E aí essa informação ela começa a girar para efetivamente formar um conhecimento, porque aí alguém levanta a mão e fala: não, mas espera aí, essa informação que você tá dando, se for assim ou se for assado, eu vou usar como? Aí começa-se a discutir raciocínio clínico, né? Eu lembro que no congresso do ano passado, no europeu, que eu fui, teve uma sessão lá, assim, a pessoa apresentou, né, e foi super boa a aula da pessoa, era sobre continuidade de cuidado, né, então era até uma pessoa da atenção primária. E aí foi muito interessante porque aí acabou, vamos abrir para as perguntas. E eu falei, nossa, que coisa legal, porque não virou assim um monte de pergunta para a pessoa que estava dando aula, mas virou assim uma discussão para Sobre o formar um assunto. conhecimento, sabe? E era um falando, olha, mas putz, eu já tentei assim e assim não deu certo. Então, mas e assim, né? Então, o congresso eu acho que é um lugar muito legal. Obviamente, vale a pena, né, também checar, porque a gente sabe, né? E a gente sabe que tem congresso que é patrocinado, a gente sabe que tem congresso que tá ali, né? De repente, alguém para levar as pessoas, né? E não necessariamente alguém que representa Para levar o aquilo, né? conteúdo, né?
Então tem que Isso aí as checar. pessoas têm que se atentar, né? Há conflito de interesse de quem vai falar, conflito de interesse da organização, qual o tipo de público do congresso, tudo isso tem que ser levado em consideração para você subir o crivo, né? Quem está falando é uma pessoa que produz ciência, quem está falando é uma pessoa que transmite informação de uma maneira extremamente didática e interessante, em que pé aquilo ali está é algo que é muito válido. E mesmo, assim, né, essa coisa do congresso, por exemplo, esse europeu que eu gosto de ir, eu não acho que é um congresso, assim, para quem não sabe nada do assunto, sabe? Eu gosto muito de levar os alunos, mas normalmente são alunos que estão fazendo iniciação no tema e tal. Por quê? Porque eles já partem de um grau ali de conhecimento do assunto, né? Mas, e aí eu lembro que na faculdade eu ia para congressos que eram bem básicos, onde eles, né, colocavam ali a O informação da Congresso experiência. sabe, né, que é isso, né? O Congresso É, sabe que é para quem está começando. e mesmo você, como aluno, você pode escolher e pode diversificar, né, Sancler? E aí, de repente, eu escolho para um congresso que é um pouco mais específico e eu vou para entender, para observar como que as pessoas falam do assunto, como que as pessoas discutem, né? Então, de novo, precisa entender o que que você está precisando naquele momento, né? É uma informação mais básica, né? E aí eu ia até te perguntar, né? Por exemplo, sobre livro, né? O livro ainda tem o seu lugar? Eu lembro que há 15 anos atrás, quando eu estava terminando a faculdade, eu falei isso para os alunos esses dias, que eles estavam falando de prova, né, de residência e especialização, e eu falei, eu lembro que eu pegava o livro, assim, e eu consumia, né, o West, se você me perguntasse, assim, onde tá? Eu sabia a página, Sabe né, a página, o e aí capítulo e etc. e aí eles até falaram, mas ainda? Aí eu falei, caramba, aquela pergunta ficou na minha cabeça, sabe? Porque eu falei, ainda, mas assim, cara, o Ash é o Ash, a fisiologia do O negócio não conhecimento que está ali não muda. vai mudar. E assim, de novo, né? A gente falou isso na semana passada. Será que eu não tô dando um salto muito maior do que a perna que eu tenho se eu tô Não tentando quero Oeste, eu quero um entender negócio avançado. se eu estou tentando entender como ajustar algum parâmetro na ventilação avançado, se eu ainda não, né, não voltei no livro, não fui no livro, né? Então, o livro tem o seu espaço também. Eu acho que mesmo o livro, né, existem livros clássicos, né, que tem que ser lidos. Existem livros que precisam ser lidos com cuidado também, porque a gente que participa de livros, a gente sabe que é um processo super complexo, né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com leitura de alguns livros também, né? Tem livros que são mais atualizados, tem livros que são menos. Às vezes o livro demora 3 anos para ser feito, Três né, anos para sair. Aí Sinclair? quando ele sai, aí eu ia falar exatamente isso. Você falou assim, o livro tem espaço? Eu acho que tem. Livros de ciência básica, de informação básica, ele tem o seu espaço. Eu acho que ele é a fonte. Então, para você estudar anatomia, fisiologia respiratória, fisiopatologia, já tem livros, você não vai ter artigos novos que vão lhe trazer, a não ser que você vá nos artigos da história, né? A gente teve o episódio aqui com o César, ele traz vários artigos, né? Não, isso aí em 1980 e poucos, o pessoal estudou e tal, mas os livros de base, eles são necessários. E hoje você consegue com um clique, né? Você entra na internet, coloca lá um PDF, alguém compartilha esse PDF. Mas eu acho que esses livros têm que ser dominados pelos profissionais. Agora, os outros livros, livros de técnica, livros de intervenções e tal, e você falou um problema que é seríssimo. A gente escreve um livro, demora às vezes 1, 2, 3 anos para esse livro ser publicado. Em 3 anos, a ciência muda muito. Então, quando a gente fala da ciência das intervenções, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Qual o ano de publicação do livro e quanto tempo demorou para o livro ser publicado. E aí os autores e as editoras têm que tomar um cuidado de estar sempre atualizando os livros. Mas eles são Mesmo. bons, mas eu acho que E tem que tomar depende. cuidado. Tem que ser uma leitura E um pouco mais depende. crítica. E depende de que tipo de livro você está falando, né, Sancler? Porque a gente também tem livros que são feitos para atualização profissional, né? Exato. Tem Profísio, por livros exemplo. e tem livros que é isso, que o conteúdo em si, ele não é dependente de um ensaio clínico novo que saiu ou não, né? Então, de novo, depende para que você quer, você precisa ir buscar naquele lugar específico, né? Mas eu E olha acho que só. eu queria só chamar a atenção, Uhum, principalmente digo. dos alunos, que eu acho assim um erro gravíssimo você sair da faculdade sem ter tido contato com livros que são livros assim clássicos ali, De né? cabeceira para os profissionais de fisioterapia na UTI, né? E aí eu ia Uhum. colocar uma coisa que tem a ver com isso também.
Então, assim, também não adianta eu chegar num aluno, num profissional recém-formado, um profissional que está vindo de outra área da fisioterapia para dentro da UTI e falar assim, você quer trabalhar na UTI? Você tem que saber, então, sobre recrutamento muscular. Se eu fosse você, eu ia ler todos os artigos clássicos do recrutamento muscular, do recrutamento alveolar. Aí a pessoa vai falar, mas eu ainda não entendo o que é, eu não entendi a mecânica ventilatória, eu não entendi o que é o recrutamento, eu não entendi o que é sobre a distensão e tal. Então, essa pessoa talvez ela precise de livros com informações mais simples, de uma maneira mais didática, para adquirir essa primeira etapa da informação e progredir num degrauzinho, subindo escadas, para que lá na frente ela possa ler esses outros e estar fazendo crítica a documentos como livros, como orientações e etc. e tal. Então, Eu também acho tem que isso, né? é bem isso que você falou, né? É como se fosse uma escada. E é importante você entender em que momento do conhecimento você tá para entender que atualização que você precisa, né? Então, assim, né, puxando sardinha para o nosso lado, mas quando a gente fez o podcast e depois quando a gente pensou, né, em fazer o primeiro curso, que é o de prescrição clínica, a gente sempre foi muito claro em dizer a gente não quer, né? Nós não vai ser um curso de informação, né? Então, assim, a gente sempre falou, né? Não venha se você quer uma tabelinha Uma pronta de pronta. como você vai colocar ali na prática, porque não é esse nosso objetivo. Dá para quem tem, né, menos conteúdo a acompanhar? Dá, porque a gente vem formando esse conhecimento, mas é isso, é um curso de formação, não é um curso de informação, né? Então a gente traz todo, né? Ele é costurado para fazer uma formação, para você trazer o seu Raciocínio clínico. raciocínio clínico, né? E colocar o seu, né? Quando a gente lê sobre informação, formação, conhecimento, tem sempre né, esse detalhe de, olha, você pode até começar com a informação que é um pouco mais passiva e recebendo, né? Mas aí depois ela precisa fazer interação com o que você sabe, o que você já viu, como é o seu dia a dia, para tudo isso se juntar para efetivamente sair dali um conhecimento, né? Então eu acho que é um pouco disso, assim, é o que eu falei, às vezes eu me vejo assim, não, esse assunto eu não domino, então eu quero ir para um congresso, quero sentar ali na palestra de fulano, que eu sei que domina, e quero ver o que ele vai falar, né? O que tem de novo, como é que ele tá fazendo. E aí, depois, a partir dali, eu vou escolher o que eu vou fazer, né? Se eu vou ler mais, enfim. Tem assuntos que, para mim, isso já não serve, né? Porque às vezes é o assunto que eu domino e que eu tô sempre lendo, lendo, lendo. Então, onde eu quero ir? Eu quero, de repente, não tô menosprezando as nossas coisas aqui, pelo amor de Deus, mas eu vou fazer meu esforço para ir para o Congresso Europeu, porque aí eu vou escutar a palestra do próprio pesquisador que eu li aquele artigo, né? Então, eu acho que é isso, é você entender que momento que você tá daquele assunto, daquilo que você quer, para acertar no alvo, gente, porque senão fica essas reclamações de ai, a orientação falhou não sei aonde, ai, a diretriz só não sei o quê, ai, eu li no fulano no Instagram, fui fazer, deu tudo errado, né? É provável que dê, e aí numa boa eu espero que dê. Se você não fez, se você não tiver capacidade de discernir, de gerar um raciocínio clínico, não vai dar. Mas muito interessante isso que você colocou, assim, saber o nível que você está também. Às vezes os alunos falam e os profissionais falam, mas eu quero fazer 50 cursos, e você vê a pessoa, anos se passam, e a pessoa está no mesmo nível, ela está concentrando um monte de informação no mesmo nível. Vamos levar isso para o exercício. Se você faz um monte de exercício com o seu paciente, você não progride com o seu paciente, você deixa de ganhar. Ele vai ficar muito bom naquilo ali, mas ele não ganha. Então, a gente também tem que ter isso na nossa formação. E eu confesso que teve uma época que eu me questionava sobre isso. Eu achava que eu tinha que ter muita informação. Então, assim, principalmente para fazer palestra, sabe, Débora? Me dava um tema de uma palestra, tema que eu domino, assunto que eu domino, que eu faço no dia a dia. Aí eu queria voltar na base. Eu vou estudar para essa palestra a base do tudo. É como você disse, às vezes já passou do momento, eu tenho que estar numa fase avançada da ciência, porque essa parte eu já dominei, isso não vai mudar tanto. Então, conhecer e saber qual é o nível que você está daquele conhecimento é muito interessante. E aí Posso isso contar entra uma no história? ponto que todo mundo tem algo a aprender, mas não necessariamente vai ser lá na base, mas todo mundo tem algo a aprender. Exatamente. Não, eu ia contar uma história que aconteceu essa semana, que meu marido é engenheiro, né? E aí ele queria saber
Ele queria saber a quantos graus fervia a água na cidade de São Paulo, com não sei o que, lá, lá, e aí ele veio falar: Olha aqui, tô brigando com o chat GPT. Gente, eu não tô exagerando, ele estava brigando com o chat GPT. Porque ele jogou e falou, sei lá, quantos graus ferve a água na cidade de São Paulo? E aí o chat GPT respondeu, tipo, 100 graus. Nem lembro se era isso, mas 100 graus. E aí ele já tinha um conhecimento prévio do assunto e ele falou: Não Ela é falou, 100 não é graus, isso. é 98,3, sei lá. Aí ele jogou pro chat GPT de novo. Não é 100 graus, deve estar perto de 98 e alguma coisa. Então eu queria que você refizesse a minha resposta. Gente, foi até engraçado porque o chat GPT respondeu alguma coisa. Eu não tô brincando, respondeu alguma coisa assim do tipo: já que você quer a informação mais detalhada e específica, aí, tipo, bum, um monte de escrito, sabe? Tantos graus. Agora você Aí ele lê falou. isso aí, você vai ler isso tudo para chegar à Não, conclusão. aí ele continuou, né? Aí ele falou assim: Pois é, Débora, eu pedi a informação, eu queria que ele me desse a informação certa. Mas aí, porque o chat GPT escreveu alguma coisa tipo assim: eu considerei que você queria uma informação geral, sabe? Aí ele, não considere, tipo, que eu sei ou que eu não sei. Comigo Eu quero não. a informação certa, né? Então, assim, é bem por aí, né? Assim, se você tá perguntando uma coisa, né? Você precisa entender qual é o grau de conhecimento que você tá, onde você vai perguntar, quem você vai perguntar, enfim. Essas coisas são extremamente importantes quando a gente fala de atualização, né? Perfeito, excelente. E é interessante isso porque talvez a gente viva isso, né, no nosso cenário, da nossa profissão, da nossa especialidade. A gente tem pessoas que caminham para transmitir informação e até para formar as pessoas de uma maneira, não, deixa eu te dar o básico. E aí plantam isso e o raciocínio se encerra ali, naquele É. básico. E aí voltamos ao começo do episódio. Eu sei que a maioria dos pacientes com menos de 90 de sistólica e acima de 180 tem uma tendência muito grande, por exemplo, a apresentar sintomas da instabilidade hemodinâmica, e isso vai impactar na decisão da mobilização. Mas não é todo mundo. Então, eu não posso me contentar com raciocínio pequeno e fechado. Eu tenho que ter raciocínio um pouco mais amplo, porque eu estou falando que nós somos especialistas ali dentro. Então, a gente não pode ser meramente um executor técnico que não tenha raciocínio em cima daquilo. E isso traz, e aí a gente está caminhando para o final, mas era uma mensagem que eu queria deixar aqui também, Débora. Independente da maneira como você vai estruturar a sua aquisição de conhecimento, de onde você vai tirar suas informações, você tem que ter uma informação boa para que você possa ter uma formação adequada, para que você possa ter uma atuação de especialistas e entregar resultado lá na ponta. Se você se limitar lá no começo desse processo, o que a gente pode ter certeza é que lá no final o seu resultado também vai ser limitado. Então, o estudo é uma roda, né? A atualização é uma roda. Então, estamos aqui, e como a gente falou no começo do episódio, para a gente fazer qualquer episódio, a gente não pega só o que a gente tem. A gente não vem aqui para um episódio com a cara e com a coragem. Não consigo vir. A gente precisa ler, a gente precisa ir atrás de informação, a gente precisa, às vezes, estudar coisas novas, às vezes eu preciso refinar o que eu faço. Para fazer um post no Instagram, tem dias, Débora, que para fazer um post que tem 3 letras, eu demoro mais de uma semana estudando para fazer o negócio. Aí eu falo, é isso. Aí depois eu falo, não é bem isso. Mas e se a pessoa me perguntar se essa pressão alta for num paciente com vasoespasmo? Eu falei, putz, aí então eu tenho que colocar uma observação. Então, isso faz parte do processo. Então, eu queria deixar isso como mensagem, assim. A gente precisa entender que a nossa profissão ela demanda de uma roda que continua girando do ponto de vista de aprendizagem e atualização. Então, assim, atualização profissional, vamos falar sobre isso? Vamos, mas mais do que falar, vamos fazer isso. A gente tem que ter isso instituído na nossa prática. E no primeiro episódio, há 3 anos atrás quase, eu lembro que a gente falou sobre o que a faculdade contou e não contou, e eu acho que a gente perguntou assim, você estuda mais ou estuda menos hoje em dia? Estudo coisas diferentes, mas com certeza eu estudo muito mais. E você? Exatamente. Falando em ler para preparar o episódio, né? Eu também queria terminar com um parágrafo que eu li num texto para me preparando para o episódio, que ele fala assim: assim sendo, para que a sociedade da informação possa ser considerada uma sociedade do conhecimento, é imprescindível que se estabeleçam critérios para organizar e selecionar as informações e não simplesmente ser influenciado e moldado pelos constantes fluxos informativos disponíveis, né? Então, eu acho que é bem por aí, assim, eu acho que a gente é o tal do, é a característica, né, do
presente e futuro, que é o lifelong, né, learned, né, que é a gente continuar aprendendo, mas mais do que nunca a gente tem que entender como aprender, onde aprender, né, porque senão também não vai valer de nada isso, né, então Isso. acho que é mais ou menos por aí, né. É muito bom, muito bom. Tem alguma dica? Eu fico no Eu, episódio, eu fico lembrando de filmes como Mãos Talentosas, filmes como Gênio Indomável, como Uma Mente Brilhante, que vão lapidando pessoas que ou têm conhecimento brilhante, né, lapidado, ou que não têm, que duvidam de si mesmo, como em Mãos Talentosas, e que vão em busca de desenvolver seu conhecimento para conseguir coisas gigantescas. Então, eu gosto muito desse tipo de filme que instiga você e que termina o filme e você fala assim, caramba, eu preciso estudar. O único caminho na vida é estudar, estudar, estudar. Eu gosto muito de filmes e séries e livros que sejam assim. eu queria terminar com. Eu achei uma poesia do Manuel de Barros esses dias que eu falei, nossa, tem tudo a ver com o episódio que a gente vai falar. Que ele escreve assim: Passarinho parou de cantar. Essa é apenas uma informação. Passarinho desapareceu de cantar. Este é um verso de Guimarães Rosa. Desapareceu de cantar é uma graça verbal. Poesia é uma graça verbal. Né? Que é bem o que a gente está falando, né? Você vai escalonando aí para passar de uma informação para coisas muito mais complexas, né? Então, fica aí minha sugestão de ler um livro de poesias ou voltar lá. Eu gostava quando eu estava no colegial e tinha que ler, era literatura, né? Pelo menos aqui chamava assim, literatura, a disciplina. E Literatura. aí a gente lia essas poesias bonitas. É isso, gente. Muito obrigado pela companhia Muito mais bom, uma muito bom. vez. A gente E espera continuem seguir aqui no acompanhando o nosso caminho, podcast. né? Aqui a gente está trabalhando em informar e pôr em Exatamente. ação, tá bom? Às vezes a gente traz informação, mas a gente está procurando formar e pôr em ação aqui. É uma excelente via de aprendizado também o nosso podcast. Isso aí. E encaminha para outras pessoas se você acompanha aqui e gosta do nosso processo de formação aqui. Vamos espalhar para mais gente. Muito bom. Bom, obrigada e até a semana que Tá, vem. joia. Tchau. Até semana que vem.